temos que saber a hora de dar um tempo. Hoje é o dia 16 e, infelizmente, é o último dia do desafio. Eu não consegui cumprir os 31 dias porque eu tenho que priorizar algumas coisas na minha vida e eu pensei melhor e essas gravações dos 30 dias estavam ocupando um lugar, estavam ocupando um tempo que eu não tinha, tá? Eu demorava 2 horas, 3 para fazer, editar e postar e como era todo dia, tava pegando muito tempo e é um tempo que eu não tenho. Pra quem não sabe, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas eu trabalho com entrega das 6 às 2 da manhã e no meu tempo livre eu trabalho editando vídeo. Nem parece, né? Não tem nem edição aqui. Mas é isso. Eu trabalho editando vídeo no meu tempo livre e os dois juntos só é muito tempo. Tipo, é um tempo que consome grande parte do meu dia. E eu decidi que eu quero focar agora na edição de vídeo. Eu quero que os ganhos ultrapassem o meu salário no meu outro trabalho para eu focar só em um. E assim ter mais tempo para fazer as outras coisas que eu quero. E por agora não vai dar para eu gravar todos os dias. Porém, pelo menos uma vez na semana ou uma vez no mês, pelo menos uma vez no mês, eu vou estar postando um vídeo aleatório, óbvio, sempre vai ser aleatório, nesse canal, porque esse canal aqui faz parte de mim e eu não tô muito apegado com monetização nele, não é bem a função dele. Vamos lá. O porquê eu não foquei nisso antes de começar tudo isso? Porque já não foquei em edição de vídeo antes de começar com o canal e tal? Há um tempo atrás, em 2024, do meio pro final de 2024, eu comecei a trabalhar com edição de vídeo. E eu comecei a receber um salário de um trabalho normal de um CLT, tipo, normal, um salário base. Só que eu tinha 3 clientes principais, que eram os recorrentes, meio que era fixo. E como eu tava começando, eu tive dificuldade em pôr limites na edição de vídeo, sabe? Tipo, limite de tempo, prazo de entrega, horário de trabalho. Como eu tava começando também, eu cobrava baixo porque eu queria ganhar experiência. Esse cliente, ele mandava muito vídeo. E como eu tinha outros clientes também, meio que acumulava. E eu cheguei a virar várias noites editando vídeo pra entregar no prazo. E acabava que eu não dormia. E tipo, eu entregava os vídeos, virava a noite, entregava os vídeos e ele me mandava mais. E tipo, com um prazo muito curto de um pro outro. E eu perdi várias noites de sono e tipo, já teve dia de eu ficar 2 dias acordado, que eu dormi, sei lá, 2 horas de um pro outro, tá ligado? E eu tava me sentindo muito esgotado e isso foi sugando. Eu não sei se eu tive um burnout, também não fui diagnosticado, mas eu tive muitos sintomas disso. Eu me sentia péssimo e chegou uma certa hora que eu não conseguia nem olhar pro PC, tá ligado? Eu tomei aversão à edição. Eu não queria ver na minha frente. Tanto que eu saí fora desse cliente e eu não culpo ele, eu nunca impus limites, também nunca falei, ó, trabalho tal, 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 trabalho de tal hora, tal hora. Nunca falei. Erro meu. Só que também tinha alguns erros dele. Na parte financeira, no começo ele sempre me pagava normal. E, tipo, na minha cabeça, tava compensando o estresse que eu tava passando, tá ligado? Porque eu tava ganhando experiência, eu ainda, tipo, tava ganhando com ele uma grana aceitável, só que tava sugando toda a minha alma. Eu me senti quando eu trabalhava no de caixa de supermercado. Já trabalhei de caixa também. Só que depois de um tempo, a parte financeira, como ele delegou pra ele tinha uma empresa, né? E ele delegou a parte financeira, ele não falava comigo nessa questão, é sempre com o financeiro da empresa dele. Eles começaram a atrasar o pagamento. E tipo, eu mandava mensagem uma semana, me respondiam 2, 3 semanas depois. E eu tinha que ficar no pé sempre para eles me responder, senão não respondiam. E isso foi começando a cansar, foi acumulando e foi aí que eu falei que eu tive sei lá, os sintomas de burnout. Eu não posso me diagnosticar, mas levou muito a crer que talvez seja isso. Eu peguei ódio de edição, sério mesmo, eu não conseguia abrir o PC que já me bateu uma ansiedade e foi nessa época que eu dispensei. Eu falei que eu precisava sair e tal, não falei o motivo, e dispensei. Eu me culpo por isso, porque eu poderia estabelecer limite, em momento nenhum eu estabeleci, então a culpa é mais minha do que de qualquer outra pessoa. Mas foi bom para eu aprender. Então no final de 2024, na virada para 2025, eu parei com esse cliente e continuei editando para os outros que eram muito mais tranquilo, mas mesmo assim, sabe aquela sensação ruim de você estar fazendo alguma coisa que você odeia? Que é irônico, porque eu já entrei nesse negócio de edição porque eu amava editar desde criança. Porém, eu fui tomando aversão a isso e segurei a barra porque eu precisava da grana e continuei, só que eu continuei com os outros clientes. O que foi, tipo, caiu para metade a renda que eu tinha com edição. E nesse meio tempo, além disso, eu ainda trabalhava com entrega. Então eu sempre trabalhei com entrega, só que
ficou muito pesado, cara. Era coisa de 16, às vezes 20 horas de trabalho. Cara, não tem cérebro que aguente isso aqui. É isso. Eu parei, dei um tempo, continuei com esses dois clientes durante um tempo, depois parei totalmente, uns meses, tentei me recuperar, ainda tô me recuperando. Do meio do ano passado para esse ano agora, eu voltei com as edições, só que eu nunca mais procurei crescer, porque eu sempre fico com aquele medo de viver aquilo, tá ligado? Foi muito estressante essa parte e bate aquela ansiedade. Porém, diminuiu muito e eu entendo que isso aí só aconteceu porque eu não impus limites. E é algo que eu tô fazendo agora. É isso a minha história. Ah, e agora eu tô trabalhando de entregador e edição de vídeos. Então, tá uma carga horária mais pesada, mas nem se compara a essa época. Então, tô levando bem mais de boa. E agora eu me senti pronto para focar na edição de vídeo. E eu quero que seja a minha principal fonte de renda. E com o passar do tempo aqui eu vou atualizando vocês, talvez, eu acho que sim. E sempre vai ter um vídeo por mês pra falar de algum assunto aleatório. Ainda tô meio rouco, porque eu tava gripado nesses últimos dias. Um dos motivos que eu não gravei mais vídeos, que eu quase estava sem voz e tal, tava uma porra. E a gente tem que saber a hora de parar, porque é uma coisa que não tava funcionando. Essas 2 horas 2, 3 horas que eu demorava pra produzir esses vídeos todos os dias, eram 2, 3 horas que eu tinha que sacrificar alguma coisa do meu dia, porque eu não tinha tempo. Às vezes eu não treinava, às vezes eu deixava de fazer alguma outra coisa pra poder gravar, entendeu? E é alguma coisa que não tava funcionando todos os dias. Por isso eu vou gravar um vídeo por mês ou um vídeo por semana. Vou jogando aí, uma hora eu apareço. É só um momento e eu decidi que nesse momento eu preciso focar no que mais traz retorno pra mim. Então esse canal vai mais pro lado, não dá pra segurar o mundo, não dá pra abraçar o mundo. Então vamos com calma nos nossos limites, que uma hora vai dar certo. E outra coisa, eu evolui muito desses 16 dias, eu tô falando bem melhor com a câmera, não tô me sentindo tão nervoso assim quando eu me sentia no começo, que eu não conseguia nem falar direito, nem formular um pensamento direito. Tô muito bem mais habituado com a câmera e trouxe benefício, porque eu vou usar essa nova skill minha, essa nova habilidade, para focar na parte da edição. E é isso, não foi em vão, eu notei uma boa melhora nesses 16 dias, e é isso. E se acaso a gente não se vê, bom dia, boa tarde e boa noite.